Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou Fábio Nasa, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria Estudos de Caso. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Magos Negros. Outra vez? Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Magos Negros. Outra vez? Minha gente, mais uma vez este assunto, Magos Negros. Desta vez, eu narrei há alguns 2, 3, 4 cases atrás um processo cirúrgico ao qual eu passei, necessário, uma intercorrência física devido a uma patologia física que eu tenho, a qual eu cuido, e necessitei de cuidar da máquina física, né? Lembrando a tríade que nós formamos: mental, emocional, energético, espiritual e física, fisiológica. Então, os capa-brancas, os médicos cuidam do físico, né? Um terapeuta bioenergético, um terapeuta holístico, um terapeuta aí de ordem espiritual, ou uma equipe espiritual vai cuidar do energético espiritual, e o mental emocional, aí um psicoterapeuta, um terapeuta comportamental, um psicólogo, coisas do gênero. Ao passar por essa intercorrência, tive uma internação às pressas, um processo cirúrgico, aquela dinâmica que foi uma dinâmica muito rica, tá? Hoje, passado-se aí o susto, primeira cirurgia da minha vida, carecia de uma anestesia geral, internação, pós-cirúrgico, cuidados, né? Um volume de remédios aí, antibióticos, remédios para dor e tudo mais, enfim. Embora nada agradável, a experiência foi uma experiência muito rica, dentro de uma máxima, que a espiritualidade que me rege diz o seguinte: você não vai falar do caminho sem trilhar o caminho. Passar por essa experiência me valida, me dá muita propriedade hoje ao falar das experiências, inclusive de uma intervenção cirúrgica. Comecei a reler o livro Alma da Medicina, onde já citei ele algumas vezes. Joseph Kleber narra, através da mediunidade de Robson Pinheiro, sobre muitas vezes uma intervenção cirúrgica ser a melhor solução. A negligência que muitos fazem com relação, ou a negação com relação à medicação alopática e coisas do gênero, e muitas vezes necessário. Existe aí existe uma realidade de uma indústria farmacêutica que muitas vezes não está interessada em tratar a causa, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo cesto, no mesmo balaio, tá? Enfim, o que Kardec orienta: usar o crivo da razão para as coisas. E dentro dessa dinâmica da minha cirurgia, afastamento do Clube Vida Plena, eis que até numa medida, tem vários fatores aí, uma medida desesperada, falta de estudos, um excesso de fantasia que tem por detrás dessa temática. Houve-se ventilou-se o ataque de um mago negro para com a minha pessoa, para com o Núcleo Vida Plena, inclusive com um desejo meio que forçoso de fazer um atendimento, inclusive sem a minha anuência. Eu estava ausente ao espaço e resolveram então tentar abrir a minha frequência, mexer no meu campo energético, trabalhar com textos, alegando-se aí um possível ataque de um mago negro à minha pessoa. Primeiro, a máxima, né? Para ser obsediado precisa ter merecimento, tá? Você precisa estar fazendo algo significativo
para a humanidade, não estou me desmerecendo, tenho a consciência do que eu faço no contexto de conscientização do ser, dos ensinamentos da apometria, do que o portal Núcleo Vida Plena representa hoje, tá? Tenho consciência disso, ciência, e já tivemos sim ataque que não foi direto, mas toda uma estratégia articulada assim por um mago negro, mas já narrei isso algumas vezes. Dos meus 14, 15 anos lidando com apometria, contato real com o mago negro aí, 4, 5, 6 talvez magos negros na minha história de apometria, tá? A gente tem aí mais ou menos um censo mundial, não muito mais do que 50, 60 magos negros, talvez na egrégora dessa. Falando do primeiro escalão, tá? Se a gente simplificar e mais categorizar, nós teríamos aí os candidatos a magos negros, ou espíritos também que se colocam na posição desta casta, mas não fazem parte, não são os titulares maiores. Fato é que não houve um ataque real, isso foi confirmado e refutado em outras frentes, a qual eu fui averiguar. Eu pedi informação, triangulando, gosto muito de triangular informação quando as coisas ficam meio tumultuadas ao meu entorno, ou em torno do próprio núcleo da plena. Então essa informação não procede, não procedeu, não houve nenhum ataque, nem direto nem indireto sobre. Estava muito bem, obrigado, com total proteção dentro do processo que eu passei, necessário para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Foi muito rico a experiência. Eu talvez narre cases mais detalhados sobre a experiência, falando do que eu aprendi com tudo isso, do crescimento por detrás do processo cirúrgico. Não desejo isso, passar por isso novamente, mas estando na carne estamos sujeitos a, tá? Mas sou muito grato pela ciência, pela medicina, pelos tratos médicos que eu recebi, inclusive pelos desenvolvedores dos remédios que eu tomei, que me aliviaram muito as dores, ajudaram no processo de cicatrização, de recuperação e tudo mais. O remédio alopático, muitas vezes ele tem uma densidade química grande, às vezes ele ajusta um lado, mas ele atrapalha o outro, então bagunçou um pouco o fígado, o estômago e tudo mais, mas nada como o tempo, como uma reeducação alimentar, como uma mudança de comportamento em algumas coisas também vem auxiliando no processo. É um conjunto. Se eu falo da tríade, trabalhar a tríade, estava lá trabalhando de forma intensa com os meus processos terapêuticos, cuido espiritualmente, energeticamente, mas confesso que tinha uma certa, ou ainda tenho, estou em processo de aprendizado com isso, de negligência com as questões físicas, tá? Eu marco um exame, é um parto para ir fazer o exame, tal. Tenho tido mudança de mapa mental com relação a isso, tá? Então, digo que essa experiência foi muito rica, e dentro desse contexto, depois trouxe essa temática ao grupo, tá? Falando da não existência de ataque nem direto nem indireto, neste caso de um mago negro. Fato é que há dentro do cenário de algumas faixas de trabalhadores, de voluntários, de estudiosos dessa área espiritual, espiritualista, primeiro, essa dualidade de bem e mal, de trevas e luz, ela existe, mas nem tudo é trevas, nem tudo é luz, num sentido tão binário assim, tá? Há muito pouco estudo sobre, e muitas vezes um emocionalismo muito grande, uma parte emocional muito visceral em cima da luta também por essas causas, da humanidade, da chamada luta do bem contra o mal, que inclusive há uma grande relatividade do que é bem e do que é mal, e dessas questões, como muitos se colocam numa posição de caçadores de magos negros, parece síndrome de Van Helsing, grupos que ventilam aí, que capturam, pegam.
todo o processo obsessivo imputa-se a Mago Negro, minha vida tá lascada, tá literalmente fodida porque o Mago Negro tá me atacando e tal. De novo aquela premissa, para ser obsediado precisa ter merecimento. E eu tenho sido muito combativo com essa questão, pra gente não ficar fantasiando e não ficar alimentando o nosso ego. Tem muito ego de dirigente apométrico, dirigente de casa espírita, umbandista e tudo mais, que toma contato com esse assunto. E aí ele se coloca numa posição de tudo que é trabalho, tudo que é aplicação das ferramentas que conhecem, magísticas ou coisa e tal, colocam como grandes solucionadores dos problemas magos negros. E os terapeutas apômetras de consultório, então, quanta groselha eu ouço, tá, de pessoas que trabalham num contexto energético espiritual em consultório, tá, com mesas radiônicas, com apometria, com radiestesia ou coisas do gênero, que alegam desmantelar contextos obsessivos ligados a esta classe de espíritos chamadas magos negros. Olha, recomendação: leia o livro Dragões, de Vanderlei Oliveira. Leia o livro Atlântida no Reino da Luz e Atlântida no Reino das Trevas, de Roger Bottini Paranhos. Leia o livro Magos Negros, de Robson Pinheiro. A trilogia Legião, Senhores da Escuridão e Marca da Besta. O livro... alguns livros de Ramatiz, tá? Que vai abordar bastante sobre o assunto, para que vocês tenham um início de uma base sobre esta temática, para termos uma pequena noção desta temática. A trilogia da Política das Sombras também, de Robson Pinheiro, é importante, ela é mais contemporânea, aborda aí o contexto dessa classe de espíritos atuando dentro do cenário sociopolítico e econômico da América do Sul, a magnitude, as ações, os planos de ações, para vocês entenderem o modus operandi dessa classe de espíritos, para vocês entenderem como é que se atua, o perfil psicológico, perfil energético, e assim por diante. Para, se um dia, e torço para que vocês não tenham contato com essa classe de espíritos, que é extremamente difícil de atuar, não é espírito que estribucha, não é espírito polido, inteligente, estratégico, vocês talvez terão a compreensão do que digo e aonde quero chegar com tudo isso. É importantíssimo para que a gente desmonte essa fantasia criada na cabeça de muitos que vêm trabalhando, principalmente neste caso, com apometria. Acredita-se que 1, 2, 3, faça um campozinho de força tacanho aí que a gente aprende a fazer, que pronto, coloquei o Mago Negro dentro de uma pirâmide de base quadrangular, encaminho aí para os devidos locais, converti o Mago Negro, aprisionei o Mago Negro. Bullshit, tá? Dos contatos que eu tive, nenhum foi aprisionado, nenhum foi contido. Tive contatos diretos de diálogo com, e 2 que eu me lembro passaram um longo período em observação, observando os nossos trabalhos e sendo observado pela espiritualidade. Em determinado momento resolveram atuar pela causa crística, tá? Foi um processo nem de convencimento, foi um processo de dar exemplo das nossas atitudes, da nossa caminhada, e este foi, então, pelo exemplo nosso, que não foi de um dia para outro, demorou aí 6 meses, quase 1 ano. Este se apresenta depois de um tempo aceitando a proposta de mudança de causa, ok? Acessem o meu site www.fabionasa.com.br, outros cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Compartilhem, divulguem, vamos debater o assunto, ok?
tá? Beijos a todos.